A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, número, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1-318-37-300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro desta igreja virtual @IG 1-318-37-300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também vai estar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1-318-37-300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou omitindo ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto
bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agora vamos estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela palavra, perdão. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos estar agora sorteando mais uma oração para dar início aos nossos sorteios. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 2. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão. Vamos agora dar início à nossa live, aos sorteios. E escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão.
Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Mentalize o número agora de 1 a 20 aí, para que o Espírito Santo possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E hoje é de número ímpar, rebanho de número ímpar 9 e rebanho de número 10 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. O livro é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas. Glórias ao nosso Senhor. Contém um capítulo, 25 versículos, e que diz assim: a profecia apostólica, exortações. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos dizia: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes o que promove divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. O livro é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. O capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3 contém 17 versículos, que diz assim: os males e as corrupções dos últimos dias. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 13 ímpar, 14 par. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Livro de Ageu. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos, que diz assim: Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Versículo 3, 4, 5 e 6. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: a casa é templo que habitar-te vós em casas apanheladas, quanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartai-vos, bebeis, mas não dá para saciai-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15 ímpar e 16 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Daniel, vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de Daniel. Capítulo 8. Capítulo 8 contém 27 versículos, que diz assim: a visão sobre um carneiro e um bode. Versículo 1, 2, 3 e 4. No ano terceiro do reinado do rei Belzazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidade de Susã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, mais um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho de número 17 ímpar e 18 par. E o livro sorteado é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 10 do livro de 1 Reis. Capítulo 10. Contém 29 versículos, que diz assim: as riquezas de Salomão. Versículo 14, 15, 16 e 17. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro mandou pesar cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu irei apresentar para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você
ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu agora irei passar um recadinho para vocês. Muita atenção. Todos os que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando o comprovante independente do valor. Porque todos os que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas dízimos independentes do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor. E agora, abençoados, eu irei ler para vocês uma das nossas de mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou sua igreja falar mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você, ou quem você trouxer para nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. A oração é a oração de número 1. A oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito maligno, imundo e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco, nesta live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 19 par e 20 ímpar. Vamos ao sorteio do livro. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. O livro é o livro de Filemão, um capítulo. O livro de Filemão contém um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus.
e 25 versículos, que diz assim: Paulo intercede em favor de Onésimo, versículo 8, 9, 10 e 11. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. E sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, pá, ímpar, e número 4, pá. Vamos sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Miqueias. Capítulo 2 contém 13 versículos, que diz assim: contra os falsos profetas. Versículos 6, 7, 8 e 9. Não babujeis, dizendo eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor. São estas as suas obras. Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa e aqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas tirarás a minha glória para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho de número 1 ímpar e de número 2 par. Vamos aqui ao sorteio do livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor Deus. 3 capítulos. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos, que diz assim: ameaças contra Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos de caída à noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens perfídios. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. E o livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 5 do livro de 1 João. Capítulo 5 do livro de 1 João contém 21 versículos, que diz assim: a fé que vence o mundo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Todo aquele que crê em Jesus e o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 5 ímpar e rebanho de número 6 par. E o livro sorteado é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 11 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 11 contém 33 versículos, que diz assim: os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Versículos 16, 17, 18 e 19. Outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia se os pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam, segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados. Agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explica com mais detalhes as palavras de intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor. Agora eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Denúncia de número 103. Muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco no versículo 9 a 19. Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. Segunda, prove na Bíblia Sagrada quem vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. Terceira,
Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus ou Cristo não há ministério de sacerdote e reis. Quarta, prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ter ele, no mínimo, 13 anos de preparações para exercer essa função. Quinta, prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que conhece podem exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. Sexta, nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos seus sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. Sétima, nós afirmamos que o sacerdote tem no mínimo 15 funções para ter a atividade de um sacerdote para as pessoas receberem as promessas ou viver elas, ou perdê-las, ou recuperá-las. E é possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus ou Cristo, e a eles ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Muita atenção, pois você, sabendo ou não dessas afirmações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. E todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como para a sua família e também seus negócios. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 64 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todas as outras com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora estar fazendo mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui. A oração de número 3. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Escolha agora o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos agora ao sorteio dos 20 números da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que no final desta live o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração.
E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago. Glórias ao nosso Senhor Deus. Tiago, vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Tiago. O capítulo 4 do livro de Tiago contém 17 versículos que diz assim: a origem das contendas, versículo 1, 2, 3 e 4. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 6 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 6 contém 20 versículos que diz assim: Paulo censura o litígio entre os irmãos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, e submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tende a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Crônica. E o capítulo sorteado é o capítulo 23 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 23. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 21 versículos que diz assim: Joás ungido rei de Judá. Versículo 1, 2, 3 e 4. No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitões de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Naaseias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças da família de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei da casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guarda da porta. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo de Neemias. Capítulo 7 do livro de Neemias. Capítulo 7 do livro de Neemias contém 73 versículos que diz assim: Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E disse-lhe: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, enquanto os guardas ainda estão ali. Que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Vamos a mais um livro.
E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 8 do livro de Provérbios. Capítulo 8 do livro de Provérbios contém 36 versículos, que diz assim: a excelência da sabedoria. Versículo 1, 2, 3 e 4. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando: a vós outros os homens clamam, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo de verdade possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Lamentações. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo de Lamentações. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Lamentações. Capítulo 2 contém 22 versículos, que diz assim: as tristezas de Sião provêm do Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apeidou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó, contra a labareda de fogo que tudo consome em redor. Entesou o arco, qual inimigo firmou a sua destra, como adversário, e destruiu tudo o que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de João, 21 capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de compartilhar, curtir esta nossa live. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Evangelho de João. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de João. Capítulo 5 do livro de João. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 5 contém 47 versículos, que diz assim: a cura de um paralítico. Versículo 1, 2, 3 e 4. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado de hebraico Betesda, o que tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, para quando um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. E o capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de Marcos. Capítulo 7. Capítulo 7 contém 37 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus é a traição dos anciões que contamina o homem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Versículo 11, 12, 13 e 14. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que podereis aproveitar de mim, e corbá, isto é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai
ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhe: ouve-me todos e entendei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mentalize agora um número de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Glórias ao nosso Senhor Deus. Naum, vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Naum. Capítulo 1 do livro de Naum, que contém 15 versículos, que diz assim: a ira e a misericórdia do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença contra Nínive, livro na visão de Naum, o eucosista. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio da ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o amor e o faz secar a míngua. Todos os rios desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado, e é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 20 do livro de Êxodo. Capítulo 20 contém 26 versículos, que diz assim: os 10 mandamentos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então falou o Senhor Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas ofertas que foram lidas durante esta live. A revelação das nossas denúncias, perdão. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidades, impiedade, anticristo e seitas, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar início ao nosso sorteio dos 20 números. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 20 vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 9 vai meditar no livro de 2 Tiago, capítulo
3, 2 Timóteo, capítulo 3, você que escolheu o número 9. Número 10, Ageu, capítulo 1. Número 2, Daniel, capítulo 8. Número 1, 1 Reis, capítulo 10. Número 4, Filemão, capítulo 1. Número 19, Miqueias, capítulo 2. Número 5, Sofonias, capítulo 3. Número 8, 1 João, capítulo 5. Número 16, 2 Coríntios, capítulo 11. Número 7, Tiago, capítulo 4. Número 12, 1 Coríntios, capítulo 6. Número 17, 2 Crônicas, capítulo 23. Número 11, Neemias, capítulo 7. Neemias, capítulo 7. Número 3, Provérbios, capítulo 8. Número 15, Lamentações, capítulo 2. Francisco, número 15. Número 18, João, capítulo 5. Número 13, Marcos, capítulo 7. Número 14, Naum, capítulo 1. E número 6, Êxodo, capítulo 20. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora para nossas finalizações. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias, de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. E receber as orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país,
basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de emprego e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual e religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Perdão. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça, a alegria. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeci imensamente a presença do meu Senhor nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade nesta live. Agradeço também a presença de cada um de vocês nessa live. Que todos possam ser muitíssimos abençoados e todos fiquem na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.